Bom dia! Aqui em Fortaleza tem um rio muito importante que é o Riacho Pajeú. Às margens do Riacho Pajeú foi erguido o Forte Schönenbock, né, em homenagem ao governador de Pernambuco, Walter von Schönenbock, e que deu origem à nossa cidade de Fortaleza. Pois bem, nesse Riacho Pajeú, que foi muito importante para o desenvolvimento da própria cidade, havia um açude, que era localizado onde hoje estão mais ou menos entre a Avenida Dom Manuel e a Rua Pinto Madeira, onde hoje é o Parque Pajeú. Esse açude ele foi muito importante para o abastecimento da água da cidade, principalmente quando houve as grandes secas. Houve uma grande seca no século XIX, né, 1877, 1878, 1879, foi uma grande seca aqui. E nesse Parque Pajeú, um parque que foi urbanizado na época do Lúcio Alcântara, quando ele foi prefeito aqui de Fortaleza, né, no final da década de 1970, começo da década de 1980, esse parque ele foi criado, onde funcionou, onde foi desativado o açude Pajeú. Nesse parque ainda há algumas placas, alguns monumentos históricos. Um, inclusive, que remete a essa grande seca de 1878, que é uma placa de uma fonte que teria sido construída, ou que foi mandada ser construída, pelo então presidente da província do Ceará, o José Júlio de Albuquerque Barros. O José Júlio de Albuquerque Barros, uma pessoa que foi muito importante na história tanto do Ceará quanto do Rio Grande do Sul, porque ele chegou a ser presidente da província do Rio Grande do Sul e também do Brasil, porque ele foi o primeiro cearense ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Tá tão em voga a gente conhecer, falar dos ministros do Supremo. Então, esse nosso cearense, o Barão de Sobral, nascido em Sobral, José Júlio de Albuquerque Barros, ele foi o primeiro cearense ministro do Supremo Tribunal na primeira turma depois da proclamação da República, né, em 1889. Essa primeira turma, o Supremo ele foi criado mais ou menos em 1890. Em 1891 ele já era ministro. E também chegou a ser procurador-geral da República de 1891 até 1893. Aliás, ele faleceu como sendo procurador-geral da República. Então hoje, no vídeo de hoje, a gente vai ver essa placa, a gente vai entender um pouco mais essa placa, e falar um pouquinho da história sobre esse cearense que foi presidente da província aqui do Ceará, presidente da província do Rio Grande do Sul, ou seja, ele foi governador de 2 estados, né, Ceará e Rio Grande do Sul, foi deputado aqui pelo Ceará também, o pai dele era juiz, e foi ministro do Supremo Tribunal Federal quando a República foi proclamada. Interessante que ele foi proclamado barão, né, com o título de nobreza, pelo próprio Dom Pedro II em 1889, meses antes da proclamação da República. E na República ele acabou se aliando aos republicanos e sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Faleceu lá no Rio de Janeiro, está enterrado no Rio de Janeiro, e a gente vai ver um pouco mais desse monumento que existe hoje em dia no Parque Pajeú, que fica ali às margens. O Riacho Pajeú passa dentro do Parque Pajeú, que fica entre as avenidas Dom Manuel e a Rua Pinto Madeira. Então vamos lá, que eu acho que vai ser bem legal o episódio de hoje. Vamos lá! Olha, aqui a gente está no Parque Pajeú, né? Próximo à CDL. A CDL está aqui, ó. E aqui, nessa região onde eu tô aqui, seria água, né? Porque aqui seria um açude. O açude Pajeú, a barragem, a parede seria bem aqui, ó. E esse açude, ele barrava as águas do Pajeú, e essas águas eram utilizadas para o abastecimento público de Fortaleza, principalmente para as fontes que havia. Havia uma fonte ali em frente ao Palácio da Luz, havia uma fonte também mais próximo ali à Catedral. E aqui, ó, próximo ao Parque Pajeú, a gente tem essa placa ainda aqui, essa pedra aqui, né, que está entalhada, da fonte pública que foi construída na época de um governador aqui, que é o Barão de Sobral, e que foi o primeiro cearense ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele era monarquista, mas quando teve a República, ele acabou apoiando os republicanos e acabou fazendo parte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que começou a partir da República, né? Então ele foi o primeiro cearense ministro do Supremo Tribunal Federal, o Barão de Sobral. Mas aí, ó, essa fonte pública mandou construir na seca de 1878 José Júlio Albuquerque Barros. Aí, como presidente da província, tal. Bem legal, né? Essa placa ainda tá aqui, ó. Então, nascido em 11 de maio de 1841 em Sobral, na província aqui do Ceará, o José Júlio de Albuquerque Barros era o Barão de Sobral. Ele era filho do juiz João Fernandes de Barros e da dona Luísa Amélia de Albuquerque Barros. E ele recebeu, o Barão de Sobral, né, o grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais lá na Faculdade de Pernambuco, em Recife, em 1861.
e obteve o grau de doutor em 16 de dezembro de 1870 na Faculdade do Lago do São Francisco, lá em São Paulo. Durante a sua vida, ele exerceu vários cargos públicos, como, por exemplo, ele foi promotor público lá em Sobral, foi secretário do governo de alguns presidentes da província aqui do estado do Ceará, como, por exemplo, Lafayette Rodrigues Pereira e o Francisco Inácio Marcondes Homens de Melo. Ele também foi diretor do Liceu do Ceará e deputado aqui no Ceará de 1867 a 1870. Ele foi presidente ou governador de duas províncias do Império, a do Ceará, que foi nomeado por decreto no dia 9 de fevereiro de 1878, e exonerado a pedido dele próprio também por decreto em 1880. Ele enfrentou durante esse período aqui do Ceará uma grande seca e fez algumas obras públicas, como algumas fontes, alguns chafarizes para aliviar justamente esses problemas da seca. E foi presidente também da província, governador do Rio Grande do Sul. A nomeação dele foi em 2 de junho de 1883 e ele foi exonerado também a pedido em setembro de 1885. Foi do conselho de Sua Majestade, Dom Pedro II, e comendador da Imperial Ordem da Rosa. Ao se exonerar da presidência da província do Ceará, ele assumiu algumas diretorias, como por exemplo a Diretoria da Agricultura e a Secretaria de Estado da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Foi nomeado em 1880 e da mesma forma, quando ele saiu da presidência do Rio Grande do Sul, quando ele deixou de ser governador do Rio Grande do Sul, ele assumiu a Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça. Ele foi nomeado para esse cargo em 1885. E nesse cargo ele prestou relevantes serviços, colaborando, por exemplo, com o ministro da pasta, que era o doutor Manuel Ferraz de Campos Sales, nas reformas que realizou, principalmente na organização judiciária e na elaboração do Código Civil. Campos Sales viria a ser presidente da República depois, né? O primeiro presidente civil. Então, por essas coisas que ele fez, ele recebeu do imperador Dom Pedro II o título de barão, em 19 de janeiro de 1889, meses antes da proclamação da República. Proclamada a República e organizado o Supremo Tribunal Federal, ele foi nomeado ministro em 12 de novembro de 1890 e tomou posse 28 de fevereiro de 1891. Foi o primeiro cearense ministro do Supremo. Em 3 de março, ele foi nomeado Procurador-Geral da República e ficou até 31 de agosto de 1893, quando ele faleceu lá no Rio de Janeiro. Então, ele foi o primeiro cearense ministro do Supremo Tribunal Federal e foi barão, foi presidente de duas províncias. Então, foi uma pessoa que teve uma vida muito interessante, muitas vezes trabalhando nas instituições públicas, e enfrentou essa grande seca aqui, e tem essa placa lá no Parque Pajeú, que tem alguns dados interessantes de 1871. Outra coisa interessante, eu estou aqui na Cidade das Crianças, né, o Parque da Liberdade, e aqui ainda tem remanescentes de postes, né, da iluminação de gás, a gás que havia aqui em Fortaleza. O gasômetro ficava ali em frente à Santa Casa, né, o gás de hidrogênio carbonado, e era encanado. E à noite, esses lampiões, isso aqui era uma espécie de lampiões, né, eram acendidos às 6 horas da noite e tal. E essa era a iluminação pública de Fortaleza. Mas o mais interessante é que nesses postes aqui de metal, que ainda são da época, você tem aqui embaixo, no pé dele, o brasão de Fortaleza, né? É bem legal, vou mostrar aqui. E é interessante que esse brasão de Fortaleza, esse brasão mais antigo de Fortaleza, né, mais original de Fortaleza, ele pode ser encontrado também em alguns locais lá no centro, né? Por exemplo, na Praça dos Leões, na Praça General Tiburcio, né, conhecida popularmente como Praça dos Leões, naquela escadaria você tem esse brasão também. E também lá no Passeio Público e no próprio Teatro José de Alencar, naqueles postes que ainda existem, alguns dos postes que ainda existem dessa iluminação a gás, também esse brasão pode ser encontrado. Então, bem interessante, né? Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreve no canal, dá o like, divulga para os amigos. E é isso aí. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem.